A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje, 8 de setembro, é o dia 3 da nossa campanha de leitura do Novo Testamento em 90 dias. E hoje a gente vai falar sobre Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. O capítulo 5, os seus primeiros 16 versículos, descrevem o cristão verdadeiro e tratam a respeito do caráter do crente. O restante do Sermão do Monte, né, que vai até o capítulo 7, fala da conduta, né, que brota do caráter verdadeiro desse crente. Então, o caráter ele sempre antecede a conduta, porque o caráter é que determina, né, o que somos e como agimos. Em Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 16, Jesus mostra que a verdadeira justiça ela é interior. E capítulo 5, do versículo 17 até o 48, vai falar sobre o pecado, né, que também nasce no interior do crente, ou no interior da pessoa, né? É por isso, né, que Jesus vai expor, né, a falsa justiça dos fariseus e vai ensinar que a santidade ela consiste dos atos de devoção e vai falar sobre o pecado que nasce no interior e acaba tendo a sua ação exterior. No capítulo 5, lá no seu início, do versículo 1 até o 12, nós temos lá as chamadas bem-aventuranças. A palavra bem-aventurados, do grego makarioi, significa muito felizes, né? Ou felicíssimos. Então Jesus vai descrever o que é necessário a pessoa fazer para que ela seja muito feliz. Então ele vai falar sobre os humildes de espírito, lá no versículo 3, que tem a ver com a nossa atitude em relação a nós mesmos, quando sentimos nossa carência e a admitimos e vemos que precisamos de Deus. Ninguém é completo por si mesmo, ele precisa de Deus para se completar. Essa é a ideia de humilde de espírito, pobre de espírito. Ele vai falar no versículo 4 sobre os que choram, né? Lá no grego, o verbo é pentel, que significa lamentar, sentir culpa. Então, os que choram tem a ver com a nossa relação, nossa atitude, melhor dizendo, com relação ao pecado. O pecado traz sofrimento e a pessoa precisa reconhecer isso, sentir a culpa e pedir perdão e ser perdoado por Deus. Ele vai falar sobre os mansos no versículo 5. A palavra lá é praus, que tem a ver com suave, gentil. Então, mansidão tem a ver com a nossa atitude para com os outros, né? Se nós somos flexíveis e receptíveis às pessoas ou não. No versículo 6, vai falar sobre os que têm fome e sede, né? Isso é uma referência à nossa atitude em relação a Deus. Então, o verdadeiro cristão, ele tem apetite pelas coisas espirituais. No versículo 7, ele vai falar sobre os misericordiosos, né? Lá no grego, a palavra usada é eleomon, que dá a ideia de cheio de piedade, uma pessoa compassiva, misericordiosa, né? Aquela pessoa que tem um espírito perdoador, que está disposta a amar as pessoas, né? E tentar solucionar as questões que envolvem, né, as dificuldades dessas pessoas. No versículo 8 vai falar sobre os limpos de coração. Coração aqui no grego é cardia, que tem a ver com mente, o eu interior, vontade, intenção. Tudo isso deve ser mantido de maneira limpa e pura diante de Deus. O versículo 9 vai falar sobre os pacificadores. Então, os cristãos eles devem promover a paz entre as pessoas e Deus
e entre os que estão em desacordo uns com os outros. É papel do cristão ser esse agente promotor da paz. O versículo 10 fala sobre os perseguidos por causa da justiça. Então, todos aqueles que levam uma vida piedosa, uma vida cristã séria, de algum modo sofrerão perseguição. Eu vou gravar um outro vídeo, porque esse já tem mais de 5 minutos, continuando aí dentro do capítulo 5 de Mateus.